Olá, pessoal, estamos de volta. Então, vamos para o próximo espaço, né? A próxima palestra. Lembrando, essa palestra, agora que vai começar, como é uma palestra diferente, um novo espaço, vai ter uma outra lista de frequência que o Caio acabou de mandar no bate-papo. Então, vocês registrem a presença de vocês de novo nesse espaço em específico, certo? Cuidado para não perderem o tempo. A lista de frequência vai ficar disponível por meia hora. Então, 3h32 ela vai encerrar. Então, fiquem atentos ao bate-papo para não perderem a lista. E, por favor, assinem com o nome de vocês que foi preenchido no formulário e também com o e-mail. Porque esse vai ser o nome e vai ser o e-mail que a gente vai enviar o certificado para vocês, certo? Então, a próxima palestra tem como título Sem Justiça Racial, Não Há Justiça Climática. E como convidada temos a Érica Pontes. A Érica é professora doutora em Geografia, é graduanda em Pedagogia e é ativista no coletivo Ceará no Clima. Seja bem-vinda, Érica, é um prazer te receber aqui. E tá tudo ok? O microfone, a câmera? E acho que... Érica? Estão me ouvindo? Sim. Deu certo? Tá só um pouquinho baixo. Pronto, Vou acho que agora tá botar melhor. aqui. Boa tarde, pessoas. Boa tarde. Pronto, então só para explicar melhor a dinâmica do evento, a Érica vai falar com a gente durante 40 minutos e aí depois vamos ter 20 minutos de perguntas. Vocês podem ir enviando no bate-papo que a gente vai organizar e no final eu vou ler as perguntas para a Érica. E é isso, gente, bom espaço. Então, boa tarde, gente. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa tarde, nessa parceria incrível que é Ceará no Clima, Greenpeace, Fridays for Future, Instituto Verde Luz. Então, queria dizer da alegria mesmo de estar aqui com essa parceria enorme que só cresce, que só se fortalece, e saber que é um espaço de formação, né? É um espaço de luta, né? De reconhecimento, de fortalecimento, né? Das pautas, das nossas lutas, né? Que não são de hoje e que não tem prazo para terminar, né? Então, é uma satisfação mesmo e queria agradecer, né, o convite, né, de estar poder aqui tentar contribuir com alguns elementos a partir do meu lugar, né? Então, eu não sei se a Sara fez a minha apresentação, mas, bom, eu sou Érica, eu sou professora de Geografia da Rede Estadual de Ensino, aqui no Ceará, né, em Fortaleza. Sou formada, né, toda a minha primeira formação é em Geografia, né, sou docente da Rede Estadual, e hoje também sou estudante da Universidade Federal de novo, agora com o curso de Pedagogia, né. Então, essa saga aí pela educação, pela formação, pela militância, né? Ela não para, né? Ela me instiga a cada dia. Então, fico sempre rejuvenescida de encontrar colegas militantes nesses espaços, seja na universidade, seja nas comunidades. Então, queria agradecer novamente e dizer um pouquinho do recorte que eu preparei para hoje. O título que foi apresentado, Sem Justiça Racial, Não Há Justiça Ambiental. Então, o recorte que eu vou tentar fazer, como é um curso, aqui eu trouxe alguns elementos para a gente pensar como alguns conceitos, né? Desde o de justiça ambiental, o de injustiça ambiental, o de racismo ambiental, e queria colocar no final alguns elementos para a gente refletir, a partir desses conceitos,
alguns efeitos e consequências dessa estrutura da sociedade que é extremamente racista e, portanto, atinge de forma diferente diferentes corpos, né? Então, vale dizer também que eu me coloco aqui não só como geógrafa, não só como docente, não só como estudante, mas me coloco como uma mulher negra que tem, né, no seu cotidiano enfrenta, né, a partir deste corpo as dificuldades e sente os efeitos de muitas dessas injustiças e obviamente várias companheiras, né, sentem ainda muito mais a sua pele, né, maltratada, o seu corpo ainda mais rasgado pelas consequências dessa estrutura racista que nós temos na sociedade. Eu vou tentar aqui de algum jeito apresentar aqui para vocês. Se eu conseguir, eu não sou muito afeita. Vocês muito provavelmente são. Vocês conseguem visualizar aí? Digam aí para mim. Sim, acho que sim, né? Sim, tá perfeitamente. Ótimo. Eu tô aprendendo. Essa voz é do Daniel, é? Muito bem. Oi, Daniel. Um abraço, querido. Então, sem justiça racial não há justiça ambiental. Então, eu peguei o finalzinho da fala aqui da Thaís, ela estava falando, né, sobre os agrotóxicos, vi que logo na sequência a gente vai ter a fala de pessoas absolutamente aguerridas e queridas, né, como a Mariana, o Mauro, o Roberto Anassé, que vão também falar desse lugar de enfrentamento, né, diante dessa estrutura racista, machista, né, e extremamente injusta que nós temos na nossa sociedade e a partir do lugar de cada um, o quanto as suas lutas representam e o que sentem, né, nas suas comunidades e na sua pele. Então, não vou me ater aqui a tentar não me ater aos exemplos, porque ninguém melhor do que essas pessoas para falar desse assunto. Eu vou tentar me ater a tentar trazer algumas definições, né? E, como eu falei antes, eu escolhi 3 elementos, né? O primeiro deles é o de justiça ambiental. Né? É necessário a gente entender o conceito, não só por uma questão acadêmica, que não é o principal objetivo aqui, mas para a gente tentar juntar, quando a gente junta esses 2 termos, a gente faz enaltecer um lugar, né, que é esse de debate, de luta pelos bens da natureza, de forma que seu usufruto, ele seja de fato compartilhado e socializado, né? Então, o conceito, vamos dizer assim, a definição de justiça ambiental, como está aí para vocês, indica a necessidade de trabalhar a questão do ambiente não apenas em termos de preservação. Isso é um elemento muito importante porque as pessoas tendem a achar ainda, infelizmente, que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando só da preservação da natureza, né? E essa natureza muito apartada da sociedade. E quando essa sociedade aparece, que eu acho que foi uma das últimas coisas que a Thaís falou no momento anterior, no espaço anterior, é de que fica parecendo que é uma questão meramente individual, né? De que você pode resolver o problema pura e simplesmente a partir do seu lugar, do seu espaço, sem ter uma noção de todo societário, né? Um outro elemento importante para esse conceito é esse conceito de distribuição de socialização, né? E aí a gente vai falar um pouco daqui para o final, e um exemplo muito marcante da semana passada foi a aprovação daquele PL que a gente está chamando de privatização da água, né? A água tida como um bem comum, né? Um direito humano, e agora está passível de privatização a partir da aprovação dessa lei no Brasil. Então, esse ambiente ele não merece ser só preservado em si,
mas também os seus bens, eles têm... A gente precisa debater sobre a distribuição e o acesso justo a esses bens por todo o conjunto da sociedade, né? Não pode estar restrito a só alguns elementos. Outro ponto importante é que esse marco conceitual, como eu estou colocando aí, ele é significativo para a gente tentar acabar com essa dicotomia, e eu que sou geógrafa, é uma luta interna na nossa ciência, essa dicotomia entre sociedade e natureza, né? Que as coisas estão apartadas, né? A ideia com esse conceito é também trazer para esse universo, não só dos movimentos sociais, mas dos movimentos populares e da academia, um conceito que aproxima essa dinâmica dos direitos sociais, dos direitos humanos, mas também da sustentabilidade do direito ao meio ambiente equilibrado, né, equânime, enfim. Então, esses dois marcos, eles são muito importantes, né? A natureza, ela não vai ser só preservada, né? Há de se fazer um debate sobre o uso desses bens pela humanidade, a sua distribuição de maneira justa e entender esse processo de forma mais ampla, para que a gente faça a associação entre a luta por direitos sociais, direitos humanos e por direitos, né, eu diria, ambientais, tá? E aí, quando a gente trabalha com justiça ambiental, a partir desse conceito, existem alguns princípios para a gente entender e identificar, passar a identificar o que seria uma injustiça ambiental, né? Assim como nós, mulheres, às vezes não reconhecemos os assédios que sofremos, por exemplo, né? Tentando aí fazer um vínculo, inclusive, com um momento muito atual aqui na cidade de Fortaleza, onde eu estou, onde está tendo uma movimentação de diversas mulheres e meninas a partir de uma hashtag #ExposedFortal, onde estão sendo denunciados vários assediadores, inclusive muitos professores, né? Porque esse grupo social, historicamente, ele sofre efeitos específicos dessa estrutura patriarcal e machista da sociedade. No que se refere ao ambiente, também há grupos sociais que sofrem as consequências negativas, né, das intervenções de alguns setores da sociedade nessa natureza. Então, quando a gente fala aí, para se ter justiça ambiental, é necessário assegurar que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, ou a partir de um recorte religioso, por exemplo, né? Nenhum desses grupos merece, né, que ele sofra de maneira desproporcional as consequências, os impactos ambientais negativos a partir de o que tem aí de decisões políticas, de operações econômicas, né? Políticas públicas, né? O Estado é um dos agentes, dos grandes agentes produtores, né? Do espaço e, inclusive, produtores de uma maneira muito recorrentemente, de uma maneira negativa, né? A produção desse espaço. Então, determinados grupos sociais, a partir dessas ações, sofrem negativamente esses efeitos, tá? Para a gente garantir justiça ambiental, a gente precisa assegurar, como até eu já mencionei, o acesso justo, equitativo aos bens ambientais. E aí, quando eu sublinho bens ambientais, também já é uma defesa de uma construção de uma assimilação, vamos dizer assim, de um novo conceito, que é o de bens ambientais em substituição ao que é muito comum ainda de se usar a ideia de recursos ambientais ou de recursos naturais. No seguinte sentido, se eu uso a palavra recurso, eu já estou partindo do pressuposto que a natureza existente, ela só está ali a serviço da sociedade, para ser explorada, para ser exterminada, inclusive eliminada, ser trocada de lugar, ser recriada, ser reconstruída, né, de outra forma. E a partir do momento que eu uso bens naturais ou bens ambientais, eu estou partindo do pressuposto que aqueles elementos naturais, eles podem, inclusive, ser preservados por si só
ou para atender a comunidades, a povos que vivem uma relação mais simbiótica com essa natureza, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do lazer, do ponto de vista enfim, da beleza cênica, da apreciação, né? A partir da arte, enfim, para além simplesmente do uso mecânico e da exploração desses bens. Outro princípio também, que é muito importante para nós, inclusive nós militantes, né, é que todas essas populações e todos os grupos sociais, eles têm direito, e é o nosso dever, né, enquanto militantes, defensores dos direitos humanos e ambientais, que as populações tenham amplo acesso às informações. E esse é um dos pontos onde a gente, né, que milita já há alguns anos, e que faz intervenções, intervém nas políticas públicas, é uma das maiores dificuldades, né? É você ter acesso às informações, às políticas públicas, aos projetos de desenvolvimento, porque na maior parte dos lugares essas informações elas são escondidas, são escamoteadas, são maquiadas, né? E para fazer isso, há uma disputa muito forte para que não haja um processo democrático e participativo para a definição dessas políticas. E quando eu estou enfatizando aqui políticas públicas, é porque eu falei antes a partir de um conceito da geografia, que é o Estado é um dos maiores produtores, agentes produtores do espaço, né? É ele que tem, vamos dizer assim, o poder de fiscalizar, o poder de articular, o poder de intervir por si só nos diferentes espaços, nas diferentes comunidades. A gente vai já daqui a pouco escutar a fala do Mauro, por exemplo, que mora ali na região do CIP, impactado pelo Complexo Industrial Portuário do Pecém. A gente vai escutar o Roberto, que é uma liderança indígena importante desse estado, que também sofre os efeitos do CIP, e o CIP é coordenado, administrado pelo governo do estado, do Ceará, né? Então, as políticas públicas talvez sejam, como eu falei antes, um dos grandes agentes produtores e, por que não dizer, destruidores do espaço e da natureza. Então, a nossa atuação em defesa, né, desse acesso às informações, ele é crucial para proteger e organizar os diferentes sujeitos coletivos que eu estou apresentando aí, que a gente precisa favorecer, né? E sujeito coletivo, a gente pode pensar desde a organização de bairro, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos de igreja, né? Então, por exemplo, movimentos populares, enfim, e que esses coletivos, né, esses sujeitos coletivos organizados em movimentos sociais, né, organizações populares nessas instâncias que eu acabei de mencionar, eles sejam protagonistas da construção do que eu estou colocando aí como modelo alternativo de desenvolvimento. E eu diria até mais, né? O que a gente almeja enquanto sociedade é que esses modelos eles não sejam os alternativos, eles sejam os prevalentes de um desenvolvimento que não seja destrutivo, né? Onde haja o que eu estou colocando aí como democratização do acesso, do uso aos bens ambientais, né? Porque o que a gente vê muito premente na sociedade hoje é que os bens ambientais eles são privatizados, né? Pegando o exemplo que eu citei antes do elemento água, por exemplo, né? E aí, a partir desses indicativos, Sara, tu vai me dizendo, viu, o tempo. Quando estiver faltando 10 minutos, tu me avisa, por favor. Eu tô sem relógio aqui. Certo. Ah, que susto, eu li aqui, faltam 10 minutos, aí eu vale já para o encerramento da lista de frequência. Ok, mas aí você me avisa. Então, a partir desses pressupostos do que seja justiça ambiental, né, e tem outros também, né, eu citei aqui alguns princípios, né, e pressupostos. Dá para a gente ter a ideia do que é injustiça ambiental. E aí, o curso aqui é sobre mudanças climáticas, eu peguei o conceito mais amplo de ambiente, mas
a gente pode falar também de injustiça climática ou justiça climática a partir também desses mesmos pressupostos, né? Porque diferentes populações elas vão ser cada vez mais precarizadas diante dos efeitos das mudanças climáticas, né? E são esses mesmos sujeitos precarizados que hoje já têm dificuldade de acesso à água, de acesso à moradia, de acesso ao ar puro, falando em termos de pandemia, né? De acesso à água, ao sabão, ao álcool gel, né? São esses mesmos sujeitos que vão enfrentar ainda mais com dificuldades os efeitos das mudanças climáticas. Então, esses princípios, esses pressupostos também nos ajudam a gente a nos localizarmos, né, nessa luta por justiça ambiental e por justiça climática, tá? Então, essa injustiça ambiental, e também vale para injustiça climática, vamos dizer assim, ela resulta dessa lógica perversa, né? Do capitalismo, né? Esse sistema de produção que está aí escrito é o sistema capitalista, né? A lógica do capitalismo ela é perversa, né? Assim, não tem outra palavra, né? Se a gente está falando num momento aqui, né? Essa live vai ficar gravada, então nós estamos falando no dia 1º de julho de 2020, estamos no Ceará, né? Aqui em Fortaleza, mais ou menos no dia 105, 106 de uma quarentena, de um isolamento social, que só foi possível para determinados setores da sociedade, né? Neste mesmo dia, 1º de julho de 2020, que nós estamos fazendo essa gravação, nós estamos aqui no nosso curso, está tendo no país todo uma paralisação dos entregadores de aplicativo. Aí alguém que chegou agora na aula do curso, né, assim, vale, não era justiça ambiental, porque essa mulher está falando de entregador de aplicativo, né? Porque eu estou falando do mesmo sistema de produção capitalista que tem essa lógica perversa, que precariza muito mais determinados setores da sociedade. Porque, muito provavelmente, parte desses entregadores de aplicativos que hoje estão precisando, em plena pandemia, trabalhar, inclusive fazer uma greve, muito provavelmente eles coincidem também com os sujeitos precarizados que moram na periferia das grandes cidades, onde você não tem, por exemplo, as condições adequadas para se proteger do coronavírus. E aí, qual é o principal elemento para se proteger do coronavírus? Você ter uma moradia adequada e você ter acesso à água limpa, potável. Porque uma das principais ações para você se livrar do coronavírus é você manter uma alta higienização da casa, dos corpos. Se você não tiver água, você não tem como se prevenir do coronavírus, se livrar desse vírus dentro da sua casa, dentro da sua moradia, no trabalho, enfim. Então, esse sistema perverso faz com que esses sujeitos estejam mais precarizados. E aí, por isso que esse conceito desta tarde aqui é importante, de justiça ambiental, porque conecta, como eu falei no começo, a luta por direitos humanos e a luta por direitos ambientais, né? E aí, se a gente falar da questão ambiental, eu vou ver que esse sistema de produção, como está aí aparecendo para vocês, ele é perverso para a ocupação do solo, para a destruição dos geossistemas. O pessoal aí da biologia, como a Sara, gosta mais do termo ecossistema, né? Eu da geografia vou defender aqui meu peixe. Destruição dos geossistemas, alocação espacial dos processos poluentes, e aí é onde a gente vai chegar no próximo conceito, que é o de racismo ambiental, que essa alocação dos processos poluentes, ela vai ser exatamente destinada a esses grupos da sociedade que são mais precarizados, né? E vai penalizar diversos setores da sociedade, que alguns gostam de chamar de minorias, mas são as maiorias sociais, que são as populações tradicionais, os povos originários, a classe trabalhadora das grandes cidades, né, que moram nos bairros periféricos, que ficam excluídos desses grandes projetos de desenvolvimento, né, a população camponesa na zona rural, né,
são os setores da sociedade que são injustiçados a partir desse conceito que a gente está trabalhando aqui. E aí esse sistema é tão perverso que ele vai muito rapidamente criar zonas sacrificiais, né? Zonas de sacrifício, que elas podem receber essas estruturas mais nefastas, né? Esses projetos mais poluentes, e sofrer essas consequências como, vamos dizer assim, paga pelo desenvolvimento, né? Como prenda desse grande desenvolvimento e nas periferias da cidade, como por exemplo a nossa grande Fortaleza, a gente pode dizer que em plena pandemia do novo coronavírus, né, a gente tem corpos matáveis. Se a pandemia em Fortaleza começou, né, os primeiros casos começaram na zona nobre da cidade, porque o vírus veio, né, de avião, né, da Itália, dos Estados Unidos, etc. e tal. Esses bairros mais elitizados que trouxeram o vírus, eles não sofrem hoje o mesmo número de casos de óbitos que sofrem os bairros mais pobres, né? Exatamente onde estão presentes, né, a população mais vulnerabilizada. Então, você cria essa zona de sacrifício dentro das grandes cidades, você cria essa zona de sacrifício, por exemplo, aqui em Fortaleza, na região metropolitana, e Roberto Anassé e Mauro vão falar muito bem disso na sequência, de que você coloca pessoas e ambientes disponíveis para serem, né, explorados, para serem exterminados, e alguns corpos, como eu disse antes, alguns corpos eles podem ser considerados corpos matáveis. Essas pessoas elas vão morrer, vão ser exterminadas e para a grande sociedade está tudo bem, né? E numa cidade como a nossa, onde os índices de violência não caíram, pelo contrário, alguns deles se elevaram durante a pandemia, você naturaliza a morte dessas pessoas, seja pelo coronavírus, seja pela violência urbana. Então, essas zonas de sacrifício, elas são aceitáveis, né? Pelo poder público, pelas grandes empresas, né? A gente aí teve durante a pandemia vários exemplos de grandes empresários achando super normal, né? Morrer 4.000, 5.000, aquele que ocupa a cadeira da presidência, né? Dizer que e daí, que eu não sou coveiro, alguns vão morrer mesmo, é a vida, todo mundo morre, enfim. Mas não é todo mundo que morre, né? Tem alguns setores da sociedade que são escolhidos, vamos dizer assim, para morrer, tá? E aí, que setor é esse? Eu vou fazer o recorte aqui. Vou falar do racismo ambiental. Esse conceito, ele está para além de uma estrutura que ameaça a vida da população negra. É desse lugar que eu vou falar, né? Mas o racismo em si, ele não está direcionado para somente esse setor da sociedade, né? A população indígena, por exemplo, sofre muito com o racismo, mas eu vou fazer o corte aqui pelo meu lugar de fala, vamos dizer assim, né? A partir da vivência, enfim, como mulher negra. E aí eu queria dizer de onde veio o termo, e eu acho que isso é importante, né? O termo racismo ambiental, ele foi cunhado pelo Benjamin Franklin Chaves Jr. E no começo dos anos 80. E é importante a gente destacar a importância do Benjamin, vou botar aqui em português. O Benjamin, ele cunhou esse termo a partir de uma pesquisa que ele desenvolveu. E ele só foi capaz, vou tomar a liberdade de dizer isso, ele só foi capaz de produzir essa pesquisa por conta do seu histórico de vida. Ele vinha de uma linhagem de ativismo na família, né? Ele foi uma liderança negra pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Militou junto com o Martin Luther King, fez uma grande ação ativista junto com outros companheiros em defesa da educação para a população negra. A gente sabe que os Estados Unidos, esse apartheid, ele foi, vamos dizer assim,
oficializado, né? Diferente aqui do Brasil, que é sempre escamoteado. Esse racismo, ele, apesar dele ser estrutural, ele é sempre, né? A gente tem uma história do Brasil que escamoteia isso, né? Todas as políticas de embranquecimento que foram feitas no começo do século XX, né? A dificuldade da gente abolir a escravidão aqui no Brasil, mas o processo de embranquecimento com a vinda dos imigrantes, enfim, outras políticas, né, brasileiras fazem com que a gente escamoteie muito esse racismo, apesar dos números talvez serem mais graves do que nos Estados Unidos. Mas lá, isso, né, para nós, vamos dizer assim, isso ficava mais visível. Então, o Benjamin atuou nos anos 70, junto com o Luther King Jr. e junto com outros camaradas, na defesa da educação pública para a população negra. E aí, quase que por óbvio, foi criminalizado, né? Ele e outros companheiros foram presos injustamente, né? Foram denunciados por um incêndio criminoso, passaram alguns anos presos e depois foram libertos, né? Houve uma mobilização grande, né? E até internacional para que eles fossem libertados, e a justificativa foi a má conduta do Ministério Público, porque a acusação era extremamente exagerada, enfim, ferir os direitos, né, de liberdade de expressão, etc. E aí Érica, Oi, meu bem. faltam 10 minutos. Massa, obrigada. Vou já para a reta final, né? Já chegamos no terceiro conceito. E aí, então eu estou falando desse lugar porque é bom a gente resgatar algumas figuras importantes nessa luta, né, de enfrentamento e combate ao racismo. E ele cunhou esse termo a partir desse histórico de vida dele. Isso deu uma lente para ele observar a sociedade e ele conseguiu perceber que algumas ações, algumas políticas e algumas políticas públicas e algumas ações de empresas nos Estados Unidos, elas atuavam no espaço de maneira que colocavam seus resíduos nos lugares próximos às habitações, né, às áreas de moradia da população negra na região onde ele morava. E ele começou a estudar isso. A primeira formação dele foi em química, eu acho, e depois ele formou em teologia, quando saiu da prisão e tal. Mas fez essa análise da toxicidade proveniente desses depósitos, né, desses resíduos industriais e que eram colocados próximos das habitações da população negra. Foi assim que ele cunhou o termo, né? E ele dá uma definição, e eu trago aí nessa apresentação as palavras que ele usou. Racismo ambiental é a discriminação racial no direcionamento deliberado. Essa palavra é muito importante, né? Não é à toa, é escolhido, né? É deliberado de comunidades étnicas e minoritárias, né? Para exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos, né? Na atualidade, a gente sabe que, inclusive, isso se amplifica, não só de resíduos, né, mas de mineração, enfim. Juntamente com a exclusão sistemática, essa outra palavra é importante, né? Então, não é pontual, tanto é deliberado, é pensado, é elaborado e é sistematizado das minorias na formulação, na aplicação e na remediação de políticas ambientais. Então, eu acho que é um conceito que dá conta do que e facilita, né? Coloca uma lente para a gente para visualizar, por exemplo, no estado do Ceará, onde é que estão as zonas de mineração, onde é que está a zona de privatização da água, onde é que estão instaladas as grandes indústrias, o complexo industrial e portuário do Pecém, onde estão os serviços de melhor qualidade alocados na cidade de Fortaleza, e assim por diante. E aí, para a gente ir fechando e fazendo o recorte, que eu vou tentar ser mais rápida aqui agora, pegando o elemento água e um recorte importante que é desse lugar que eu falo de mulher negra, como o acesso à água
ele pode dar um indicativo desse elemento racismo ambiental. Eu trago aí os dados do IBGE de 2018, que mostra que 54,7% dos municípios onde mora uma pessoa negra ou parda, né, que para os dados do IBGE, se a pessoa se autodeclara parda, né, isso também entra na estatística da população negra, né? Então, ela pode se declarar preta, ela pode se declarar parda, mas tudo entra na contagem da população negra, né? Então, 54,7% desses domicílios, em 2018, é que tinham acesso simultâneo do serviço de abastecimento de água e de esgoto e de coleta de lixo. Isso tudo faz parte da ideia que a gente tem de saneamento ambiental. Saneamento ambiental envolve esses três elementos, né? Distribuição e acesso à água, coleta de esgoto e tratamento de resíduos sólidos, né? E isso no Brasil, isso é 54,7% se juntar todos esses serviços juntos, mas nós sabemos que no Brasil isso não corresponde com a verdade, né? Você tem, por exemplo, em Fortaleza, sei lá, 96% da cidade de Fortaleza tem acesso à água, mas só 47% tem acesso a esgoto. Então, não há tratamento dessa água utilizada. Esse tratamento ele não é destinado a todo mundo. Inclusive, as áreas em Fortaleza que têm acesso a esgoto, o tratamento a esse esgoto é cobrado e é um valor bem alto, né? Não sei se alguém aqui paga na sua residência, mas normalmente é um valor de 55%, né? Então, 55% do valor da conta, né? Aqui em Fortaleza ainda não é privatizada, é uma empresa pública, que é a CAGES. 55% do valor é que vai para a taxa de esgoto, né? Se eu comparo com a população branca, esses dados aí são do Brasil, tá? Que vocês estão vendo. Se eu comparo com a população branca, esse índice sobe para 72%. Ou seja, tem uma divisão racializada aí no acesso à água e a esgoto. E aí, já para a gente ir chegando no fim, eu trouxe um trechinho desse estudo, que é o Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira. E eu vou tentar chegar para conectar até lembrando da Mariana aqui, que vai falar no próximo espaço, de como o acesso à água faz diferença para a vida das mulheres, né? E também, e obviamente, para as mulheres negras também. E aí esse estudo foi feito por essas duas entidades aí, que investigou a falta desse saneamento, pegando aquele tripé, né, de saneamento, água, esgoto e resíduo sólido, os efeitos da falta desse saneamento para o público feminino. E aí o estudo mostra que essas mulheres, em especial as mulheres negras, se elas tivessem o serviço de universalização de água e esgoto, né, elas representariam 75% delas sairia imediatamente da pobreza, simplesmente pelo fato dela ter acesso à água, né? E aí vale a gente lembrar que historicamente, são as mulheres aquelas responsáveis, colocadas nesse lugar de serem responsáveis pelo cuidado, né? Da casa, né? Os cuidados do lar, cuidar da família, cuidar dos filhos, a alimentação, né? Então, esse espaço doméstico e esse espaço de cuidado, ele é destinado historicamente às mulheres. Então, elas são as responsáveis pelo abastecimento da água. Então, no estado do Ceará, onde a gente vive um clima semiárido, onde parte da população não tem acesso à água encanada, por exemplo, a água vem de uma cacimba, do poço, ou tem que ir buscar no rio, ou do carro-pipa, essa atribuição é destinada às mulheres. Então, elas acabam largando os estudos ou nem chegando à escola, elas têm baixa qualificação profissional, porque elas são colocadas nesse lugar de se dedicar aos cuidados domésticos e a entender e distribuir o acesso à água, tá? E, por fim,
eu trago aí algumas imagens dessa injustiça em diferentes setores da sociedade, né? O primeiro deles, a foto do canto superior esquerdo, está falando da demarcação das terras indígenas, né? Nós estamos passando por uma situação onde se já era difícil agora, durante a pandemia e com esse governo federal, nós temos uma maior dificuldade, né, para a demarcação das terras indígenas. É uma população cotidianamente ameaçada, né? As suas lideranças estão sendo mortas em diversas partes do país. Né? O nível de desmatamento de queimadas atinge em cheio o modo de vida dessas populações. Né? Você tem no canto inferior esquerdo, né, a representação de um solo rachado e dos pés de uma pessoa negra, né, que pode representar os pés de uma mulher ou de um homem camponês no sertão nordestino, que historicamente não tem acesso à água, né, e não é porque é uma região semiárida, é porque a política de distribuição da água no Nordeste e no Ceará em especial, ela está direcionada para os grandes empreendimentos. No canto superior direito, a gente tem uma cena que se repete nas grandes cidades ou em volta das grandes cidades, que é a população mais precarizada tentando buscar a sua sobrevivência nos grandes lixões, uma vez que aquele saneamento ambiental que a gente falou, o tratamento dos resíduos sólidos, ele não é feito de maneira adequada, muito menos os companheiros e as companheiras catadores e catadoras são considerados como agentes de defesa do meio ambiente. E, por fim, eu trago aí a foto da Mirtes e do Miguel. O Miguel foi aquele garoto que foi empurrado, né, do 9º andar naquele prédio em Recife. Eu acho que mais ou menos um mês atrás, se eu não estou enganada, né? Pode até fazer menos tempo, porque, enfim. E a Mirtes, essa mulher negra, empregada doméstica, estava trabalhando na casa de uma família rica, num prédio extremamente elitizado na orla de Recife. Essa mulher rica, branca, cujo codinome é nada mais, enfim, simbólico, o sobrenome é Corte Real, né? Esposa do prefeito de uma cidade do interior de Pernambuco, né? Que habitava não na cidade onde ele é prefeito, mas habitava na orla do Recife. Essa mulher não permitiu que a Mirtes pudesse respeitar a quarentena, o isolamento social, né? E manteve a Mirtes trabalhando na sua casa. E como nós sabemos, as escolas estão fechadas, né, para diminuir o contágio do novo coronavírus. O pequeno Miguel teve que acompanhar a mãe ao trabalho. E nesse acompanhamento, né, ele teve que ficar em alguns momentos aos cuidados da patroa, que não teve o menor cuidado com essa criança. E no momento que a Mirtes, né, teve que... E eu gosto de detalhar essa cena para a gente perceber a estrutura escravagista que a gente tem no Brasil, que é a Mirtes sai para passear com o cachorro da madame, e eu vou usar esse termo mesmo, né? E no momento que a Mirtes está passeando com o cachorro, a criança que fica aos cuidados da patroa, ela não tem paciência com a criança e coloca uma criança de 5 anos, num elevador, sozinha, porque ela não tem paciência com a criança, aperta o botão do elevador
e a criança, desesperada, procurando a mãe, desce no primeiro andar, onde a porta do elevador abre, e infelizmente não era o primeiro andar do prédio, era lá em cima. E o Miguel cai e morre, né? Essa cena toda, né? Não terminou a cena. O Miguel cai, morre, a patroa vai para a delegacia, é presa, mas depois ela paga uma fiança de 20 mil reais, é liberta e está respondendo o processo em liberdade. Toda a descrição dessa cena resume muito, para a gente voltar para o começo e eu encerrar, que é: sem justiça racial, não há como haver justiça ambiental e também nem justiça climática. Se a Mirtes tivesse tido respeitado o seu direito ao isolamento social, à quarentena, se ela tivesse uma moradia digna, né? Se o Miguel tivesse as condições de ter as aulas online em casa, né, com todo o cuidado do mundo, com o acompanhamento da mãe, né? Se a Mirtes não tivesse que se submeter a essa cena toda que eu descrevi, né, de ter que pegar um ônibus levando a criança até a zona nobre do Recife para fazer esse trabalho e perder o filho, muito provavelmente o Miguel estaria vivo, né? Então, os direitos, eles não são destinados a essa população, né? Eles são, na verdade, cotidianamente, né, extraídos, apagados, retirados dessa população negra, né, que é o recorte que eu estou fazendo. Mas esses direitos também são tirados dos povos indígenas, esses direitos eles também são tirados constantemente da população LGBT, dos ciganos, né? Enfim, de todos os refugiados climáticos, das refugiadas climáticas, né, do mundo inteiro. Cotidianamente, né, a qualidade de vida dessas pessoas é colocada de lado, né, para se favorecer os grandes projetos de desenvolvimento, as grandes políticas públicas que favorecem as elites, né, das cidades, das grandes cidades e dos países, né, centrais. Então, eu queria encerrar deixando a minha homenagem, né, a Mirtes, ao Miguel, né, que virou um anjinho, e a Mirtes, que é essa mulher negra trabalhadora que sofreu como outras tantas mães. Desculpa, gente, sempre fico emocionada quando eu falo do Miguel. Como outras tantas mulheres negras, sofrem na pele essa dificuldade de acesso aos seus direitos, né? De acesso aos bens naturais, e tem que lutar, sentir na pele essa dor, e tem que lutar cotidianamente para que algum direito seu seja conquistado, garantido. E o chamado com isso, com esse encerramento, é que a gente que está aqui, que está tendo essa possibilidade, né? De essa oportunidade de conversar sobre isso, né? E de militar, né? Da gente se formar, conversar, né? Dialogar e depois militar em defesa desses bens naturais, para que a gente sempre tenha aqueles princípios que eu falei no começo, né? De que a nossa luta ela precisa garantir essa justiça e essa equidade para todos os sujeitos, em especial aqueles que são colocados numa situação de vulnerabilidade, né? A Mirtes, ela não é uma minoria, né? A Mirtes, ela não é uma pessoa pobre, ela foi jogada, ela foi colocada nessa situação de vulnerabilidade social, né? E perdeu o filho nessa condição, e tantas outras mães e tantas outras mulheres negras que têm que passar por isso. Então, vale a gente fazer as homenagens, vale a gente resgatar essa memória, né, os nomes dessas pessoas, para que a gente fique sempre reverenciando os que já vieram e que isso sirva de indignação e de luta para que a gente continue nos passos em defesa da natureza e de uma sociedade mais justa.
Obrigada, terminei por enquanto. Obrigada, Érica. Ai, escutando isso, eu lembro só que no espaço de ontem teve uma professora pesquisadora que falou sobre a Amazônia, né? E ela falou que recebia muita pergunta das pessoas dizendo, como você consegue dormir sabendo de tudo isso? E escutando a tua palestra, foi o que eu pensei, meu Deus, como é que a gente consegue realmente arranjar forças para militar e para continuar no ativismo, sabendo de tudo que a gente vem sabendo, né? Não só com a tua palestra, que foi muito forte, com a tua fala, que também foi muito forte, mas também com as outras, né, que a gente já viu no decorrer da semana. Realmente muito revoltante, mas vamos para as perguntas, né? A gente tem 10 minutos para as perguntas e a gente tem umas 10 perguntas mais ou menos, então só para tentar ser um pouquinho sucinta as minhas perguntas para dar tempo de atender todo mundo. Certo, tu conseguiu juntar aí, né? Porque eu tava vendo só as letrinhas subindo aqui, eu não tava conseguindo. Não. O pessoal da equipe fica organizando as perguntas, eles me mandam. Ai, vou fazer gente, vocês são maravilhosos e maravilhosas. Povo organizado, tudo bonitinho. Ai, pô. Parabéns. Obrigada. A primeira pergunta é do Humberto. Ele está perguntando, professora Érica, poderia melhorar mais a fiscalização na área educacional contra a injustiça racial? E por que o Ministério da Educação não se manifesta? Isso é um absurdo. Eu faço todas ou uma por uma? 3 em 3? Ai, não sei. Pode seguir a dinâmica que normalmente vocês fazem, mas para mim é melhor juntar um bloco. Deixa eu só anotar. Certo, então vou pegar perguntas que estão mais relacionadas a esse tema. Então, essa foi a pergunta do Humberto. Ana Beatriz está perguntando, como você analisa o racismo ambiental como um todo no Brasil? Como poderíamos gerar debate sobre esse tema? Grata desde já pelos termos trabalhados, são de extrema importância. E a Lela perguntou, que ações estão em curso para uma ação coordenada continental? Pronto. Aí o próximo bloco eu falo sobre outro tema que o pessoal está perguntando bastante. Certo, deixa eu tentar juntar aqui. Olha, escolas, né? Eu sou professora da rede, vou tentar fazer o bloco aqui. Sou professora da rede estadual e a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar esse tema, né? Não é simples, ainda mais na atual conjuntura que qualquer coisa é mimimi, né? Assim, se a gente reclama, é mimimi, etc. Mas existe uma lei que é eu posso errar o número, tá, gente? Mas é a 10.639, que tem mais de 10 anos que foi aprovada, onde ela prevê que a gente trabalhe a história afro-americana, né, afro-indígena, indo-americana, né, nas escolas, né, como uma medida de enfrentamento ao racismo. Né? Ainda hoje, tanto no currículo de história, quanto também nos temas transversais, né? Vou usar esse termo aqui. Mas ela é muito difícil de ser implementada, né? Os livros não trazem esse debate. O negro, e eu vou falar o negro porque aparecem pouquíssimas mulheres negras, né, nos livros. O negro sempre aparece como uma figura que está numa condição subalterna. As imagens que vêm nos livros são sempre do negro escravizado, né, com sofrido, né, subjugado. Então é sempre uma imagem que coloca a nossa figura, né, de pessoas negras como figuras menores. E isso é muito ruim, porque diferente de outros países, você não tem um enaltecimento da figura negra, né? Na verdade, ela é sempre colocada numa posição de subalternidade. Então, fica muito difícil de você construir representatividade, de você construir uma construção, de você fazer a construção de uma imagem positiva, né? Do que representa a pessoa negra. De maneira geral, os homens são colocados nessa posição de subalternidade, colocados numa posição de criminalidade, né? Isso nos livros, isso nas novelas, nos filmes, e as mulheres negras, como eu, são sempre hipersexualizadas,
elas só têm espaço de destaque na época do carnaval, porque estão seminuas, etc, etc. Então, a construção dessa imagem positiva da pessoa negra, homens e mulheres, é muito difícil ainda nas escolas, né? Muito difícil. E aí, quando você fala em fiscalização, é outro problema, né? Por quê? Porque o racismo é crime, mas aquela estrutura que eu falei, que no Brasil tudo é muito escamoteado, você identificar as ofensas contra as pessoas negras, né, como racismo, tanto para a vítima quanto para o agressor, demora muito. Porque isso está na cultura do Brasil, você fazer a piada, você usar o termo pejorativo, né? Como natural, como aceitável, e aí o reconhecimento, né, dessas ações, sejam verbais ou sejam físicas, né, ela ainda é muito difícil de ser identificada e de ser, inclusive, respaldada pelos coletivos, né? Então, e eu vou dar um exemplo pessoal. Então, quando eu me apresento como uma mulher negra, em vários espaços, há sempre aquela pessoa que diz assim: mas você não é negra, porque você é morena, né? Como se a sua identificação estivesse associada somente à sua cor da pele, né? Não tivesse o seu histórico pessoal, a sua reverência à luta, a sua ancestralidade, né? O seu reconhecimento pelo coletivo do qual você faz parte está associado pelo que a pessoa construiu como imagem de uma pessoa negra, que normalmente está associada, né, com aquela imagem que eu falei antes, né? Que é sempre colocada na questão da subalternidade. Isso também vale, por exemplo, para os indígenas, né? Eu não vou, né, me deter muito sobre isso, mas isso também aparece. Se os negros aparecem pouco e de forma subalterna, os indígenas muito menos, né? Nos livros de geografia, por exemplo, que eu tenho na escola, aparecem alguns quadros dos indígenas quando a gente vai falar de formação socioterritorial do Brasil. Aí aparecem aqueles quadros dos indígenas lá em 1500. Depois eles simplesmente desaparecem dos livros, né? Simples assim. Então, o que você vai encontrar no continente de luta, né, para que essas populações elas sejam reconhecidas, né, elas sejam valorizadas, né, na sua cultura, na sua essência, no seu histórico, na sua ancestralidade, para nós aqui no debate sobre o meio ambiente, o trabalho, né, e o conceito a partir da vivência, né, fundada nos princípios do bem viver, elas contribuem muito para a gente nesse entendimento na América Latina, vamos dizer assim, do que conversar, dialogar, respeitar e enaltecer os povos tradicionais, né, originários ou ameríndios ou afro-americanos, né? Então, nos Andes, por exemplo, você tem, né, a população quechua, por exemplo, o povo indígena, que tem uma luta muito significativa, né, naquela região. Inclusive, esses povos indígenas, né, por exemplo, na Bolívia, foram os que começaram, por exemplo, agora durante a pandemia, né, lá no comecinho ainda, foram eles que tiveram que quebrar a quarentena, foram empurrados a quebrar a quarentena, descer dos altiplanos até a capital para reivindicar a assistência do governo federal daquele país, porque eles estavam absolutamente desprotegidos, né, e à mercê de si próprios, sem qualquer apoio ou estrutura do governo federal da Bolívia. Então, os povos indígenas foram absolutamente protagonistas, né, já ainda no começo da pandemia, nessa luta por direito à água, à renda universal, né? Antes da pandemia, a gente viu aquelas manifestações no Chile, por exemplo, que foram protagonizadas pelas mulheres indígenas, né? Então,
vamos dizer assim, no que se refere à América Latina, esses povos, eles são exemplos de resistência. E agora, né, mais atualmente, para não só na América Latina, né, mas nas Américas como um todo, você tem a liderança das mulheres negras e dos homens negros a partir desse movimento do Black Lives Matter, né? As vidas negras importam, que ganhou o mundo, né, a partir desse tema e demonstrando que a estrutura da sociedade é racista e que isso precisa parar, né? Se eu falei agora há pouco do conceito elaborado pelo Benjamin, né? Tomando a liberdade aqui de chamar de Benjamin, que era uma liderança negra nos anos 60, que militou com o Martin Luther King lá pelos direitos civis naquela época, né? Que foi preso, que foi criminalizado, que até hoje luta, né, para enaltecer, por exemplo, escritores negros. Você tem também figuras como a Angela Davis, que semana passada estava, né, naquelas fotos históricas, né, liderando, estava lá na frente de uma ação contra o racismo, mas também contra esse sistema perverso que é o sistema capitalista, lá numa greve, né, tentando fechar a movimentação de um porto, por exemplo, entendendo que a Angela Davis, inclusive, faz essa interseccionalidade, né, entre gênero, classe e raça, né? Raça, classe e gênero, mostrando que as coisas elas estão absolutamente imbricadas, né? Então faz uma greve, né, protagonizando, liderando o movimento em defesa das vidas negras, né? Então a América ela está pulsando, né, mostrando a sua resistência a partir da população negra, a partir dos povos indígenas, né? Acho que eu consegui caminhar por aí. Se tiver faltando alguma coisa, vocês me perguntem de novo. Certo. Tem outras várias perguntas aqui, mas tem uma pergunta da Estela pedindo recomendações de leitura para leigos sobre direito ambiental. Direito ambiental no sentido de falar sobre racismo ambiental, injustiça ambiental e coisas do tipo. Aí a gente vai encerrar com essa pergunta, porque como são muitas, a gente vai acabar trazendo a programação. Mas tem outras sobre o novo marco regulatório do saneamento. E aí a gente pode, talvez, assim, combinar para todas as perguntas serem atendidas de, durante essa semana ainda, talvez fazer alguma postagem com algum texto teu, Érica, nas redes sociais sobre esse assunto, sobre essa PL. E aí as perguntas vão ser respondidas, né, só que nessa forma de texto. E aí vocês podem acompanhar nossas redes sociais para ter acesso ao texto. E aí tiveram outras perguntas também sobre como... Pera, só um minuto. Sobre essa questão mais, né, de relacionar a invisibilidade do povo negro, indígena, com as questões climáticas e tudo mais. Aí eu acho que a gente pode ir para essas recomendações de leitura, que aí quem tiver mais interesse sobre o tema, mais dúvidas, pode ir atrás dessas leituras que você indica para ter mais conhecimento sobre o tema, né? Aí fica essa pergunta da Estela, recomendações de leitura sobre o tema. Certo. Eu vou sugerir 2 livros que não são, pegando os exemplos aqui que eu dei, do que eu tentei dar como resposta agora para as perguntas anteriores, eu vou seguir na mesma linha, tá? Não são especificamente sobre justiça ambiental ou direito ambiental, mas eu vou dar 2 sugestões de livros que podem nos dar noção desse todo, que foi o que eu tentei trazer um pouco nesses conceitos, né, de justiça ambiental, de injustiça e de racismo, para que a gente tenha noção do todo. Eu defendo que o nosso entendimento sobre ambiente, inclusive na minha tese de doutorado eu escrevi isso, que eu não gostava, eu ainda não gosto do conceito de meio ambiente, sempre me dá a sensação de que está faltando algo, né? Essa noção de ambiente, acho que ela precisa ser mais ampla, né? E aí eu vou pegar a sugestão mencionando, fazendo homenagem à Angela Davis, né? Eu estou ainda com essa imagem muito positiva dela e atualmente, em 2020, ainda como uma grande liderança ativista e intelectual
né, nesse combate a essa lógica perversa, né, do capitalismo e na defesa das nossas vidas das pessoas negras, né? Então eu vou sugerir o livro dela, da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, né? Essa sugestão me enche assim, porque ela consegue nesse livro fazer o vínculo dessas coisas, né? É uma marxista, né? Então ela consegue fazer o vínculo disso, né? É uma mulher negra que não só é intelectual, não é só acadêmica, mas estava lá na rua, na luta, e tem isso no seu histórico, na sua vida, né? Foi uma das lideranças dos Panteras Negras lá nos anos 60 e 70, né? Foi presa, fez mobilização internacional. Então tem um histórico de estudo e de vivência, né? Na defesa dos direitos desses corpos que historicamente são colocados como matáveis, né? Dos homens e em especial das mulheres negras. Então, eu não poderia deixar de recomendar a leitura de uma mulher e de uma mulher negra nesse momento. Então, para enaltecer. E vale dizer, e é importante a leitura, porque esse livro da Angela Davis, ele é dos anos 80, eu acho. Mas ele só foi traduzido para o português e só chegou aqui no Brasil, vamos dizer assim, em português, um dia desse, assim, tipo, 4, 5 anos atrás, né? Para a gente ter uma noção de como que ela produz, é extremamente pulsante, é extremamente atual e serve para a gente melhorar essa leitura de mundo. E o outro livro, eu vou sugerir o do Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? O Krenak é uma liderança indígena também. Esse momento da pandemia, a gente está fazendo várias lives, estou tendo a oportunidade de vê-lo várias vezes. Ele esteve aqui, eu acho que o ano passado, né? Agora nem sei, gente. Parece que tudo está muito longe. Acho que foi Mas na Bienal. última Bienal do livro, né? Acho que foi ano passado, né? 2019, foi 2018, enfim. Ele esteve aqui, fez uma palestra maravilhosa, estava lotado lá, a sala lá do Centro de Eventos, falando também, a palestra tinha esse tema, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro curtinho, mas que traz vários elementos, traz esse olhar de uma liderança indígena, né? Se vocês acompanharem as lives dele, né? Ele está lá no lugar e ele às vezes declama uma poesia, escuta um pássaro, então tem uma outra relação, né, com a natureza, com o tempo, né, com a tecnologia. Então, assim, é para você se embebecer mesmo daquelas palavras e de também se encorajar, né, para que de fato não tenha fim do mundo para a nossa espécie, né? Porque eu ainda acho que o planeta sobrevive muito bem sem a humanidade, né? Então, para garantir, inclusive, a nossa própria sobrevivência, eu acho importante a gente cuidar da natureza, né? Entendê-la melhor, cuidar e dialogar, ter um outro modo de vida, um outro modo de produção para que essa relação seja cada vez mais harmônica e a gente diminua a dicotomia entre a nossa sociedade e a natureza. É isso. Nossa, Érica. Então, a gente fica com essa demanda, né, de fazer esse textinho sobre a pele do saneamento básico. E aí a gente também pode colocar ali nas redes sociais o nosso PEDET, que é o material que a gente está organizando, com vários conteúdos disponíveis para estudo. Inclusive, lá no PEDET, no dia de hoje, né, que é Impactos Sociais, tem um texto da Stephanie Ribeiro, que é uma ativista social, que é sobre racismo ambiental. Então, para quem quiser também ler mais sobre o assunto, tem esse artigo lá disponível no PEDET. E, para finalizar, agradeço de coração, Érica, pela sua participação no Emergente. Você é uma mulher muito inspiradora e é uma referência para mim no ativismo, então fico muito feliz em te ver falando assim, em vários espaços possíveis, seja presencialmente ou na internet. Enfim, é muito bom. E agradeço pelo debate, realmente é um debate muito importante, é um recorte que a gente não pode deixar de fazer também dentro da luta climática, né? Então, agradeço muito de coração pela presença e, enfim, por tudo.
Eu que agradeço, Sara. Olha, é inspiração mútua, viu, aqui? Eu agradeço muito, né, o convite e estou vendo aqui alguns nomezinhos conhecidos que estão passando. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, trazer esse recorte, né, de enaltecer alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente continuar na militância e fortalecer os nossos laços. Então, fico muito feliz, fico muito orgulhosa, inclusive, de várias pessoas que estão aqui, que eu estou vendo ao longo dos anos, né, assim, se formarem de um jeito brilhante, né, de serem extremamente inspiradoras, como a Sara, de serem extremamente aguerridas, inteligentes e realmente nos inspirarem e fazer com que a gente continue ainda acreditando, né, porque a gente que nasceu um pouquinho antes, às vezes dá uma canseira, né? Às vezes, quando a gente vê uma inspiração dessa, sim, dessa juventude, aí não, ainda dá tempo, ainda vai, vamos tentar que dá certo, tem possibilidades e trazem ideias novas, então fazem com que a gente fique mais energizada, mais feliz e fortalecida e estamos juntas e juntos. Um abraço bem grande e muito obrigada. Muito obrigada também. Beijo. Pessoal, a gente vai agora para o intervalo.